EPJC, um desejo de Deus, uma vontade de Deus. Em 2009, eu, Padre Jair, chegava na paróquia Nossa Senhora do Rosário como seminarista, junto aos Filhos da Caridade, que ali, desde então, atendia a paróquia. Então entrei na congregação neste ano e comecei a fazer minha formação. Tendo envolvido assim já na pastoral, né, e algumas pastorais, e dentro delas a pastoral da juventude, né, conversando, né, partilhávamos assim nas reuniões. E o Padre Júlio, que era responsável, né, de acompanhar os jovens na paróquia, ele ainda partilhava, né, no sentido da necessidade que ele estava tendo de fazer um acompanhamento melhor, um acompanhamento mais juntos, né, com os jovens. E foi dada a sugestão para ele de fazer um caminho de unidade junto com as juventudes, né, dentro da paróquia. E com isso surgiu a ideia de surgiu a inspiração, a ideia no coração, surgiu a inspiração de realizar um encontro paroquial com todos os jovens. O que seria esse encontro paroquial? Esse encontro traria todos os jovens, todos os grupos de jovens já existentes na comunidade, na paróquia, e na unidade iríamos fazer essa evangelização. A evangelização com a juventude. E esse encontro, então, fomos trabalhando esta ideia, e dentro da paróquia o Padre Júlio apresentou ainda no início a FEU, né, e com ela também outros adultos também, como tantos outros casais que começaram a nos ajudar. Então iniciamos então este trabalho junto à FEU e à Sueli, né? Que começamos então a planejar, a organizar este encontro paroquial de jovens com Cristo. Esse encontro então foi organizado, trabalhado então na comunidade Nossa Senhora Aparecida. Foi 1º de maio ainda, 2010. Foi o primeiro encontro, o Origem, foi o piloto, né? E com isso, ajuntamos todos os jovens, já dos grupos, na verdade, e tivemos um encontro junto com a ajuda dos coordenadores e catequista do Crisma na época, da catequese do Crisma na época da paróquia. Então foi grande ajuda nesse início, porque tinha as dinâmicas, tinha as palestras, né? E foi muito organizado desta forma. Então, claro, tivemos o apoio do Padre Miguel, que era na época o pároco, que confiando, né, nesse projeto, nesse trabalho, deu apoio, deu-nos força para poder caminhar nesse trabalho. Com isso, então, antes do encontro, foram feitas várias reuniões ainda, né? Era na casa da Feira, na casa da Sueli e do Paulo, né? Que são os casais. Aí fomos organizando e fomos por aí caminhando, né? Realizamos, então, esse encontro, dia 1 e 2 de maio de 2010. E com isso fomos levando adiante, então, nessa proposta de unidade, com o único objetivo de alcançar os jovens, né? Trazendo, então, esta comunhão e trazendo, assim, também, de uma forma muito clara, a formação de lideranças que poderiam, em comunhão, né? Realmente juntos, com os mesmos pensamentos, com a mesma direção, né? Respeitando o carisma de cada um, evangelizar a juventude. E a partir disso,
desse encontro de maio, já passamos a preparar o encontro fechado, né, que foi no meado de junho, julho, no qual, no mesmo ano, realizamos o primeiro encontro oficial do EPJC na Casa de Retiro da Casa do Cursílio em Santo André. E a partir disso também tivemos uma quantidade muito grande, né, de jovens que participaram, que estiveram presentes, né, nesse momento. E claro, sem dúvida, foi muito eficaz, né, a partir disso. Também é importante dizer que tivemos, a partir do primeiro encontro, tivemos já alguns jovens que foram chamados para fazer à frente, né, como dirigentes. Na época não nos chamávamos dirigentes ainda, mas nos reuníamos, né, toda semana, era noites que começava e terminava 2 horas da manhã a reunião e tal, preparando, né? E essas preparações, assim, foi muito eficaz, né? Foi muito bom. E com isso, é realizado, então, o primeiro encontro oficial mesmo, né? Que podemos dizer, do EPJC, e a partir daí não paramos, né? E aí, tanto que hoje estamos já aos 10 anos, né? Celebrando este encontro. E como acontece, né? Muitos fizeram o encontro, fizeram a experiência, né, de Deus. Muitos permaneceram no EPJC, né, servindo, participando das formações, como os outros também saíram, fizeram a experiência, saíram e estão servindo a igreja, né, a Deus em outra comunidade, servindo em outro movimento, mas tem no coração de que tudo começou a partir daí, né? E esse desejo de nascer o EPJC nasce dessa preocupação, né, de alcançar os jovens, porque acredito de que o amor à juventude é amar e desejar o céu, né, para cada um. A evangelização se dá nisso, de que o jovem fazendo a experiência de Deus alcance a eternidade, alcance a Deus, né? Alcance a santidade. Então o EPJC vem para isto, né? De que cheguemos à santidade, cheguemos por aí a descobrir a vontade de Deus. Então é isto, né? É esta experiência. Porque o que arde no coração esse desejo, né, de sermos de Deus. E o meu desejo, né, de ser de Deus é o meu desejo de que todos sejam de Deus. Né? Então, por isso, o EPJC deve levar a isso, a querer e a desejar a Deus. E aí nós temos os exemplos dos santos, né? E depois de um tempo fomos direcionando, né, orientando alguns pontos importantes. Ainda está em desenvolvimento, né, está sendo gestado ainda, né, e temos ali exemplos dos santos, né? Primeiramente Nossa Senhora, como mestra formadora, né, como aquela que se deixou alcançar por Deus. Temos São João Paulo II, grande referencial para a juventude, né? Ele que amou sempre a juventude. Dom Bosco, Santa Teresinha, a Pequenas Vias, e depois também São Francisco de Assis. Então, cada um deles tem um particular, né? Um particular, e que eu desejo que cada um de nós ainda nos debrucemos, né, em descobrir em cada um desses santos a potencialidade, né, aquilo que eles querem trazer para nós. Né? Então o EPJC é nessa via, né, de encontrarmos a Deus, e temos aí esses exemplos na nossa vida. E claro, o centro de tudo isso é a pessoa de Jesus Cristo. Porque se não amarmos a Jesus Cristo na Eucaristia, na cruz,
de nada vale. Então é isto. O PJC é isto. Uma via para chegar à eternidade. Uma via. E Deus assim ilumina-nos nesse sentido.